Olá, amigos, boa noite, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, oportunidade que nos é oferecida todas as semanas de nos reunirmos para estudar e discutir, refletir sobre o Evangelho de Jesus, essa maravilhosa situação que nos permite, né, adquirir conhecimentos e nos fortalecer vibracionalmente para enfrentar as situações do dia a dia, aquelas situações que muitas vezes nos parecem tão penosas ou pesadas, né? E com o conhecimento do Evangelho e as reflexões que fazemos sobre aquilo que nós lemos, muitas vezes nos acalma o coração, nos acalenta e permite uma caminhada com mais segurança, maior confiança, né? Estamos hoje, uma vez mais, com o José Rubo, né, quem eu convido também para que se manifeste nesse momento. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os que nos seguem, sempre realizando este momento de adoração, reflexão, que é o Evangelho no Lar, aqui que nós transmitimos através da Rádio TV SEAC, as mídias sociais do SEAC. Prazer estar com todos vocês aqui novamente. Hoje, José, continuamos com Vinha de Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, lição número 77, que tem por título Sofrerá Perseguições. Para mim, um título fantástico, aquele que se dedica realmente, né, às questões propostas no Evangelho e pretende seguir de uma maneira mais coerente, mais firme, acaba sofrendo perseguições, né? E nós vamos ver aí, ela faz referência a um versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, né, onde ele orienta o discípulo e amigo sobre essas questões, e nós vamos ver que também aqueles de nós que se propõem de alguma maneira adotar esse tipo de procedimento na vida, sofrem perseguições. Graças a Deus, José, não é mais aquela que nos leva às arenas, né, ao teatro romano, Coliseu, onde os leões faziam o repasto, né, com os cristãos. Mas, de qualquer maneira, ainda são perseguições, muitas vezes dolorosas, né, para cada um de nós. E daqui a pouco vamos comentar a respeito, né? Mas sempre a gente faz alguma explanação sobre, eu vou fazer hoje de maneira bem rápida, porque os amigos aqui já nos acompanham há um certo tempo, né? O Evangelho no Lar, então, é essa oportunidade de, um dia e horário pré-determinado da semana, nós determinamos aquele que é mais fácil para nós, né? Aqui na Rádio TV SEAC, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, nos reunimos, né, com aqueles que residem conosco, ou se residimos sozinhos também, né, nós tomamos esse momento para quê? Para o estudo do Evangelho. E é interessante, a tecnologia nos oferece a possibilidade hoje de nos reunirmos com aqueles que são caros para nós, que dividem suas vidas conosco à distância, como fazemos aqui pela internet, né? Sem que saiamos de casa, nós conseguimos fazer esse estudo. Então, aquela possibilidade para os pais que têm, por exemplo, o filho estudando fora da cidade, né, aquele que foi para a universidade, é aquele momento de escolher o dia e o horário que ele possa
e faz igual nós estamos fazendo aqui, abre o computador, o notebook, o celular, hoje em dia os celulares são melhores do que muitos computadores, e faz esse encontro, a maneira da família continuar se encontrando para um momento rico, um momento que se fala do Evangelho, né? E aí, então, a Federação Espírita do Brasil nos dá algumas etapas que eu acho interessante, né? Iniciamos com uma prece. Eu acho que seria interessante tudo aquilo que a gente vai fazer iniciar com uma prece, né? O nosso dia de trabalho, nosso dia de relações, né? Sempre é importante. A leitura, aqui no caso, nós lemos um trecho, uma lição do livro Vinha de Luz, já estamos no Vinha de Luz, já tivemos outros livros aqui também, né? Mas nós vamos do início ao fim, são 180 lições desse livro, estamos na número 77. Depois comentamos a respeito das reflexões que tomamos e encerramos com uma prece também, né? É comum também nas reuniões espíritas de estudo do Evangelho que se coloque a água para fluidificação, né? O que é a fluidificação? A magnetização da água, que promove transformações moleculares e que essa água depois, para nós, serve como um lenitivo, como algo que nos dá força, nos ajuda a enfrentar as situações do dia a dia, né? Não é nada milagroso, mas é algo com o qual nos fortalecemos. Alguns amigos costumam falar que a água fluidificada é o passe engarrafado, né? Você vai no centro espírita, toma o passe através da magnetização dos irmãos, né, José? E aí, na água fluidificada, não, ela fluidificou, ela foi magnetizada, e conforme você toma, é como se fosse um passe engarrafado, né? E aí, então, essa é a explicação que nós temos, e eu passo para o José para alguma complementação que a gente sempre, às vezes, acaba deixando passar, né, José? O que a gente não deixa passar é a piada, né, Maurício? Porque quando você pedir um passe engarrafado, você pergunta, com gás ou sem gás? Mas a gente, né, brincadeiras à parte, né, piadinhas à parte, é um momento também, Maurício, de felicidade, de alegria. A gente tem que manter esse espírito alegre, né, de fazer esse momento, né, com satisfação no coração, né? E uma coisa que você disse que é muito impactante mesmo, essa questão de os pais fazerem, né, o Evangelho no Lar com os filhos pela internet. É um momento maravilhoso, né? Que os pais, nós todos somos pais aí, nós temos, né, essa responsabilidade com os nossos filhos, e é tão bom mesmo você conseguir trazer um filho seu para um momento desse, né? Busca, né, ou estabelece ou fortalece uma intimidade entre pai e filho que é maravilhosa, sabe? Então, o Evangelho no Lar é um momento desses raros momentos de muita aproximação entre as pessoas, entre os espíritos, né? E entre pai e filho, familiares de forma geral, isso é maravilhoso. Então, vamos sempre ter em mente essa questão, né, dessa aproximação que o Evangelho no Lar nos traz, que é basicamente a principal motivação que a gente tem ao fazer o Evangelho no Lar. Olha, José, é excelente esse comentário seu, principalmente se referindo, né, à brincadeira que nós gostamos de fazer aqui, né? Muitas vezes eu fico pensando, assim, as pessoas oferecem, às vezes, um
uma expressão circunspecta de gravidade, como se aquilo fosse um momento de penoso, de sofrimento, e eu vejo como um momento de uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande, quando nos encontramos, né, para falar de qualquer coisa, e, poxa, para falar sobre o Evangelho, que fantástico, né? Então, é claro, dentro daquela limitação que nós devemos, o cristão deve fazer isso, se auto-impor, né, nas questões da dignidade, da moralidade, mas eu acho importantíssimo que nós estejamos alegres, de coração aberto, né, para os ensinamentos. Então, se os dirigentes falarem, olha, vocês têm que parar com os sorrisinhos e as brincadeirinhas, eu acho que eu vou me sentir muito mal, porque é um momento tão gostoso, e aí eu fico imaginando, José, quando a gente faz isso em casa, em família, né, ou recebendo amigos que congregam do mesmo pensamento, que oportunidade. Então, eu fico imaginando Jesus, né, que a alegria que ele levava a mensagem e que ele apresentava a todos, e ali junto com os discípulos. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Eles são, de fato, muito felizes. É excelente essa sua, né, menção dessa alegria, essa felicidade que devemos nos reunir, né? E aí, vamos lá, então? Vamos lá, né? Então, nós vamos dar início à nossa lição. Como eu disse, né, a primeira etapa é uma prece, onde nós pedimos a proteção dos bons espíritos, a orientação dos irmãos que nos trazem as informações e nos intuem, e a permissão de Deus, né, para a realização do encontro. Convido todos, então, a elevar o pensamento ao Pai, rogando que nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no lar, que nos permita a presença generosa, carinhosa dos irmãos da espiritualidade, para que, uma vez mais, nos orientem, nos intuam sobre o aprendizado que devemos buscar nas lições, que são sempre, de maneira muito clara, trazendo grandes ensinos, grandes conhecimentos, que Jesus e aqueles que com ele conviveram diretamente nos deixaram, nos legaram. A Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, rogamos que esteja conosco, uma vez mais, nos fortaleça nesse propósito, que assim seja. Vamos à leitura, José. A lição, então, é de número 77, do livro Vinha de Luz, e tem por título Sofrerá Perseguições. É uma afirmação. Está dizendo, sofrerá perseguições. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado
injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços a leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra, sofrerá perseguições. Um esclarecimento muito a propósito que Emmanuel nos traz nessa lição a respeito da afirmação e da orientação que Paulo dá a Timóteo, né? E como nós sempre fazemos, nós gostamos de contextualizar, né, o texto do Evangelho, e eu passo para que o José, então, nos esclareça, né, sobre esse momento, José. Maurício, nós estamos então aqui diante novamente da segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lembrar que algumas semanas atrás nós fizemos aqui o Evangelho no Lar, era o capítulo 73, se não me engano, e era justamente essa segunda carta de Paulo a Timóteo que o Emmanuel tinha escolhido para esse capítulo. Muito bem, então, retomando, lembremos que essa é a última das cartas que Paulo escreve da prisão antes do seu martírio. Então, ele sabedor do que estava por vir, né, consciente da situação que ele estava vivendo, que o fim estava próximo, ele escreve a Timóteo, que talvez fosse o mais próximo dos seus seguidores, né, e aconselha Timóteo ao que fazer dali em diante, né? Então, ele está chamando a atenção de Timóteo para o que está por vir, né? Então, Paulo, vejamos, Paulo já estava completando aí aproximadamente 30 anos de apostolado, 30 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, desde aquela famosa situação, né, no caminho de Damasco, até esse momento, aproximadamente 30 anos. E ele escreve, olha, depois de 30 anos nesse trabalho, ele escreve, né, para Timóteo, alertando todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições,
ele, na verdade, ele está relembrando Jesus. Tá? Então, vamos contextualizando também, porque é isso que a gente gosta muito de fazer, que no Evangelho de Jesus, em João, capítulo 16, Jesus também, já próximo ao momento de ser, né, levado, preso, ele conversa com os seus apóstolos e diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Paulo vem com essa frase pregar justamente a palavra de Jesus. Ele coloca isso para Timóteo, para que todos tenham ciência de que aflições, perseguições irão ocorrer, né, nas nossas vidas, mas que nós devemos sempre manter esse bom ânimo de que estamos no caminho do Cristo e que esse caminho é o caminho iluminado. Então, aí Emmanuel pega e discorre sobre alguns aspectos aí que nós vamos conversar daqui para frente e explica, né, algumas situações que para nós são muito úteis. Ótimo, José. E é interessante, até recomendo que os irmãos tomem esse capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo e leiam, né, a respeito, pensem a respeito, porque Paulo ele dá uma demonstração, e como o José falou, depois de praticamente 30 anos de apostolado, o que esse homem passou não está escrito, ele sofreu todo tipo, né, de agressão moral, física, né? E ele, um pouquinho antes, aqui no versículo anterior, ele fala que o Senhor sempre o livrou de todas, então que é para Timóteo confiar. E quando ele fala para Timóteo, ele está falando para a gente isso, né? E ele ainda diz, olha, os homens enganadores, os homens maus, eles vão de mal a pior, eles vão se enganando e enganando os demais. Então, é um convite à confiança, à fé. Por quê? Porque na hora que nós somos, de alguma maneira, perseguidos, humilhados, né, por estarmos fazendo aquilo que nós sabemos que é correto, é uma dor muito grande. Nós vamos falar de coisinhas aqui que às vezes aí o irmão está ouvindo e fala assim, não, eu nunca fui perseguido, né, e tal. Mas tem algumas coisinhas no âmbito familiar que a gente vê que sim, é perseguição, né, e isso de alguma maneira afeta, de alguma maneira dói, né. Vamos lá, então. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Aqui nós podemos pegar situações que são boas, são relevantes no mundo material e que realmente tem um apelo de algo benéfico, algo bom, muitas vezes até de algo bom para a comunidade, não só para a gente, não, é algo que assim, mostra, né, de certa maneira, um altruísmo, a preocupação daquele, né, com todos os demais, tal. E que, na verdade, são premissas verdadeiras que levam aquele que é mal intencionado, enganador, a desenvolver uma tese falsa. Então, ele cria uma situação no qual ele se beneficiará e induz todos a pensarem que aquele objetivo é um objetivo sério que vai ser realizado, né? Nós vemos hoje com as redes sociais e
com as divisões de opiniões entre grupos que nós vemos hoje, principalmente no Brasil, é uma coisa praticamente mundial, mas o Brasil ainda, por ser uma nação jovem, uma nação em formação, ele sofre esse tipo de situação, muitas vezes com uma ênfase maior. E aí nós vemos pessoas mal intencionadas que se utilizam do nome do Cristo, se utilizam do Evangelho para fazer com que os outros venham para o seu lado e pratiquem coisas, muitas vezes, ou apoiem a prática de coisas erradas. Né? Então, nós vemos citando, fulano não é cristão, esse grupo não é cristão, e por trás, né, se revestem de uma premissa de cristianismo para impor a todos situações que, de fato, não são cristãs, que atentam contra a vida, contra a liberdade, atentam contra a própria natureza humana, né, muitas vezes. E isso, então, vai fazendo o quê? Com que as pessoas que se dedicam, de fato, ao Evangelho, ou que estão procurando se dedicar às questões propostas no Evangelho, se sintam perseguidas de alguma maneira, né? E como eu disse antes, né, hoje nós não somos jogados aos leões para que o leão ali se alimente com os nossos corpos, né? Mas nós somos, por exemplo, cancelados nas redes sociais, nós somos atacados, as pessoas criam verdadeiros grupos de inteligência para procurar erros na nossa vida passada, para procurar palavras que muitas vezes, até de maneira ingênua, colocamos no momento errado. Para quê? Para oferecer a perseguição, desmerecer publicamente aquele que se dedica hoje ao estudo do Evangelho, aquele que se dedica a querer, de fato, trazer algo benéfico para a maioria, né? Antes de passar, José, comentário sobre esse parágrafo? Importantíssimo esse parágrafo. Sim, é o parágrafo de abertura aí de que o Emmanuel coloca, né, e lembrando a diferença que ele coloca, né, entre os códigos de boas maneiras humanos e os códigos de Jesus, os códigos cristãos, né? Que como nós somos imperfeitos, nós adaptamos o que nós chamamos de boas maneiras para aqueles nossos interesses. E os nossos interesses são interesses egoísticos, quase sempre, né? Então, não há espaço para o egoísmo nos códigos de Jesus. E é por isso que existe essa, né, dicotomia, essa divergência entre aquilo que Jesus prega e aquilo que nós vemos as pessoas fazendo. Ótimo. E agora, no seguinte, ele praticamente trata dessa situação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do mestre divino, né? O código de boas maneiras do Cristo, ele é pesado para o mundo material. Por quê? Porque ele é firme, né? Ele diz como que tem que ser e ele não tem como diria antigamente, não dá para acochambrar, não dá para trazer a coisa para aquilo que nós queremos, né? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa, ela tenta, de alguma maneira, se ela sente esse peso e ela não está disposta, de fato, a se adequar, ela fica tentando buscar subterfúgios. Olha hoje a situação que chega. Há grupos que querem, de alguma maneira, sugerir que se mude o texto do Evangelho, né? Porque o que é isso? É falta, primeiramente, de entendimento. A pessoa não procurou entender o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, aliás, ele nos traz explicações sobre o texto evangélico.
Muito antes dele, as igrejas, a seu modo, com acertos ou erros, já procuram fazer isso. Né? O que é recomendável? Aquele que acha que não é desse jeito, fique fora, não traga para dentro das congregações cristãs essa divisão, né? essa ideia de que aquilo que o cristão segue está errado. Né? O que ele pode fazer? Ele pode, evidentemente, estudando, orientar quanto às interpretações, né? Mas não se pega um livro, né, de uma religião e se promove alterações simplesmente por um grupo achar que aquilo ali está errado. Hoje em dia se critica muito, percebe-se pelo menos, não seria muito, mas com uma certa frequência, a cultura ocidental com base judaico-cristã. Poxa vida! Né? Certa ou errada, ela está em evolução e é essa cultura que estrutura e sustenta a nossa vida, a nossa sociedade. Todo mundo ocidental é sustentado por essa cultura. Né? Então, o que vai acontecendo? Vai acontecendo o aprimoramento de conhecimento sobre o Evangelho a partir de reflexões que vão fazendo com que as pessoas interpretem melhor, por exemplo, os mandamentos. Por exemplo, a recomendação de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo. Hoje em dia, nós temos um conceito muito diferente, muito mais aprimorado sobre os preceitos que o Evangelho nos traz do que nós tínhamos na Idade Média. Né? Então, evoluiu bastante. O que se quer fazer? Botar tudo isso por terra? Claro que não, né? Não pode ser feito dessa maneira. Se for feito dessa maneira, abre espaço para situações talvez muito mais agressivas. Né? Hoje nós estamos no limiar da compreensão do Evangelho. Nós compreendemos já de acordo com o nível intelectual que nós temos. E com isso, então, nós promovemos um desenvolvimento moral. Né? Então, nós precisamos entender isso, que é necessário que haja mudança moral. E não adianta querer que os nossos interesses, que os nossos desejos passem a parametrizar o Evangelho, porque não é assim que funciona. Se fosse o nosso desejo que parametrizasse, Jesus não precisaria ter se dado ao trabalho de estar entre nós, realizar um apostolado, uma pregação instrutiva durante 3 anos e depois acabar sendo assassinado por aqueles a quem ele veio instruir. Né? Perde completamente o sentido se for desse jeito. Então, não é. Aquele que se propõe a seguir a orientação de Jesus, aquele que se propõe a seguir a orientação do Cristo, ele deve se submeter, sim, a essas orientações. E saber que, por isso, ele será perseguido, ele será tolhido em muitas das suas liberdades. Né? José, comenta ou vamos para o próximo? Podemos seguir, né? O próximo. Né? Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face, tolo, fraco e etc. Né? Somos taxados dessas situações se buscamos a mansuetude e a paz que Jesus recomenda, né? Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. 2 situações aqui interessantíssimas para nós discutirmos, por isso achei interessante fazer as duas juntas. A primeira delas, o parágrafo anterior aqui.
né, de termos lançado ironias à nossa face. Não é raro nós sabermos daqueles irmãos que iniciam, por exemplo, no culto evangélico, no trabalho voluntário no centro espírita, ou numa igreja, numa congregação, que seja, algum tipo de insulto, de piadinha, de difamação. Olha só, né? O irmão está acostumado a não frequentar um estudo, não frequentar uma reunião de cunho evangélico, nada disso. E aí ele começa e se interessa e acha muito prazeroso, como nós dissemos no início, né? Ele se sente feliz, ele se sente alegre de encontrar as pessoas para falar de Jesus, falar do evangelho de Jesus. Quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso no horário dele de folga. Ele trabalha ou estuda, e aí naquele momento que ele teria de descanso é o que ele vai fazer. Aí ele escuta assim: você é tonto? No seu horário de descanso você vai fazer isso? Você vai parar de ir no churrasco da turma para ir lá escutar o cara lá falar besteira, porque é assim que tá. E aí ele começa a se sentir, né? Ele fala: poxa, né, será que eu... Né? E ele tenta convencer o outro que aquilo é bom, e aí o que acontece? Ali acontece um tipo de uma divisão, uma separação. Aquela turma deixa de chamá-lo, né? Primeiro faz todo tipo de troça, de piada, depois deixa de chamá-lo. E aí ele se sente mal, ele fala: poxa, a turma não me chama mais. É um benefício que está acontecendo para ele, é um benefício. Mas no momento a gente não pensa isso. Isso aconteceu comigo, isso acontece com cada um dos irmãos que está ouvindo, isso provavelmente acontece com todo aquele que resolve se dedicar a esse tipo, né, de encontro, de estudo. Então, isso é um tipo de perseguição que acontece. Outra coisa, depois de um tempo, né, esse irmão, ele toma consciência da responsabilidade diante da vida e ele começa a realizar um trabalho voluntário. Né? Ou ele vai visitar o doente no hospital, ou ele começa a trabalhar na educação espírita infantil, ou ele vai junto com o grupo que distribui cesta básica, ou distribui alimentação, sopa, ou alguma alimentação para aqueles que necessitam. Outros falam assim: poxa, eu tenho um conhecimento sobre determinada área de trabalho, eu vou ensinar. Por exemplo, né, nas igrejas, nos centros espíritas, um curso de pedreiro, assentador de azulejos ou de piso, instalação elétrica. Eu mesmo, durante vários anos, né, dei um curso de instalação elétrica residencial, e aí ele escuta daqueles que muitas vezes convivem com ele o seguinte: você vai ensinar de graça aquilo que você demorou para aprender, aquilo que você teve que fazer um curso, né? E como eu ouvi, viu, José, assim: olha, quem trabalha de graça é relógio, você é tonto de estar fazendo isso, né? Então, não deixa de ser também algo assim que busca te colocar numa posição humilhante, né, para que você pare de fazer aquilo. Mas o que é? É a visão daquela pessoa, né? A sua visão já é diferente. Você já saiu daquela frequência, né, onde você de fato achava que tudo tinha que ser remunerado, né? Então você sai da situação de se considerar vítima da sociedade, que hoje em dia é muito comum, né? Não é raro encontrar as pessoas que muitas vezes não falam, mas têm comportamento como se fossem vítimas da sociedade, e você passa a ser o protagonista, você assume o protagonismo, você fala: não, isso daqui é responsabilidade minha e eu tenho condição de fazer, e eu vou fazer. Eu vou ajudar a tornar o mundo melhor, eu vou ajudar a saciar a fome ou as dores dessas pessoas aqui, né? Então, você, de fato, quando você age dessa
dessa maneira, você está agindo corretamente, você tem consciência do que você tem que fazer, mas, claro, está sujeito, sim, a sofrer esse tipo de perseguições, né? José? E Maurício, nós diversas vezes nós nos incomodamos com essas ironias que nós sofremos, né? Qualquer pessoa acaba sofrendo por conta da sua postura perante, né, a religiosidade, a espiritualidade, e isso incomoda a ponto, às vezes, até da pessoa desistir desse caminho e falar assim, não, eu tenho mais que ficar com esses meus amigos, e é isso mesmo. Tá? Mas aqueles que persistem, né, e que vão à frente, aos poucos, vão percebendo, né, que não só ele está tendo um benefício de se afastar daqui, não das pessoas, mas daquele ambiente, tá? Como também ele começa a enxergar com bondade, com caridade, esses irmãos que lançam essas ironias. Porque à medida que você entende o outro, você enxerga o outro, você reconhece o outro como uma pessoa também em evolução, um ser em evolução, você percebe que ele está no caminho, ele pode não ter atingido um patamar mais elevado, mas ele está no caminho. Então, dê tempo ao tempo, dê tempo a essas pessoas também, para que elas possam, né, aos poucos, no seu tempo, então, chegar a essa compreensão que nós estamos tentando, né, apresentar para vocês, que é esse momento, né, que nós passamos de entendimento completo da palavra de Jesus. Completo é difícil, né? Nós estamos caminhando bastante, estudando bastante para isso, mas num determinado ponto nós teremos essa condição de falar, olha, como Paulo chegou, né? Assim, olha, eu terminei a minha carreira, né? Corri a boa, né, corrida, ou seja, cheguei ao final, né, com a certeza da justiça para mim. É isso. Excelente a sua observação sua, porque nós vemos que aqueles, citamos no início, né, aqueles que morreram na arena romana, né, devorado pelas feras, a sublimação da compreensão evangélica que eles atingiram era exatamente essa, né? A paz interna, orando por aqueles que os levavam ao sacrifício, ao martírio, justamente por entenderem que eles ainda não tinham esse nível de compreensão, né? Fantástico, né? Chegaremos lá, José, tem esperança, né? Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Era o que acontecia, né, com esses que morriam lá na arena e que iam de maneira, né, tranquila, pacífica. Os soldados romanos falavam, olha, são tão covardes que nem reagem, né? Mal sabia ali que eles estavam exatamente mandando boas vibrações para aqueles que assumiam compromisso diante da eternidade da vida, né? E que, como Jesus disse, não sairiam até que o último I, o último J, né, se concretizasse. Então, assim, um nível de compreensão muito diferente entre um e outro. Eu me lembro, já citei aqui até em oportunidade anterior, né? Falando sobre o mesmo caso, de um rapaz que eu conheci lá no final da década de 1990, e que ele uma vez chegou para mim, né, numa cidade pequena aqui da região, eu tive ali o prazer de conhecer um grupo de pessoas, e depois de um bate-papo com eles, esse rapaz me chamou no particular e falou assim, olha, Maurício,
eu tenho problema com a bebida. E hoje em dia eu procurei me afastar, né? Eu procuro fazer a coisa certa, eu frequento inclusive uma igreja evangélica. Aliás, os irmãos evangélicos foram até o lugar que ele estava e o retiraram, convidaram a sair daquela vida. Ele disse que bebia de cair na sarjeta mesmo. E ele dizia o seguinte, né, nessa manifestação de dor que a gente percebia, ele falava assim, quando eu era o bêbado da cidade, me respeitavam mais do que agora. Agora, quando eu me apronto, eu pego a Bíblia e eu vou para o culto, todo mundo em casa fica me criticando, falando que eu sou tonto, que eu vou dar o dinheiro para o pastor, tal. Eles não compreendem a minha alegria, a minha felicidade de ter saído daquela vida, né? Então e aí ele falava assim, eu tenho que ir lá e orar para eles da mesma maneira que aqueles que me tiraram daquela vida oraram por mim. Então, olha só que interessante, né, a situação. E aquele José que está, de certa maneira, atacando o outro, ele praticamente ele não percebe que aquilo está doendo no outro, né? Ele não percebe que o outro está dando um passo, muitas vezes, buscando forças onde anteriormente não havia para mudar o comportamento, né? Então, a pessoa acaba sendo até cruel com aquele que está buscando novos caminhos. Continuamos? Continuamos. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. O malandrão, né? Ele vai, ele usa, ele cria situações, tal, como hoje em dia as pessoas gostam de falar, narrativas, né? Que ele traz o outro para o outro fazer aquilo que ele quer. Então, disfarçadamente, ele se coloca na posição de benfeitor, né? O transformador da humanidade, das dores do próximo, tal, e ele manipula para, de alguma maneira, né, atender os interesses dele. Então, esse é muito inteligente, tem habilidade, né? Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Eu vejo uma diferença grande aqui entre um e outro, né, das duas figuras aqui que o Emmanuel coloca, né? Aquele que se dispõe ao serviço geral em benefício de todos, sabe qual é a diferença dele em relação ao primeiro? É que ele tem que trabalhar. Ele dá o exemplo, ele é o líder que exemplifica, ele vai lá e faz. Aquele que vai lá e faz, ele não tem tempo muito de ficar se autopromovendo, né? Então, é o cara, por exemplo, que vai no hospital levar o conforto aos doentes. Aqui nós temos grupos no SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, que se encontram semanalmente, num determinado dia da semana, pela manhã, logo que o dia amanhece, e vai num dos hospitais da cidade, de quarto em quarto, dentro daquilo que é permitido, evidente, pela equipe médica, né? E vai ali e ajuda no trabalho de enfermeiros, né? Levando o consolo, muitas vezes ajudando um determinado doente que a família não está presente, não tem condição de estar presente, montam em determinadas áreas do hospital uma cozinha para servir um lanche, um café com leite, um chá, para a pessoa que veio de fora acompanhando um doente, uma pessoa que está internada, e não tem condição de sair para se alimentar, né? Não tem condição
ali de ter um tratamento melhor. Então, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que estão lá servindo, de fato, em benefício dos demais, né, que sofrem. Essas pessoas, elas muitas vezes são anônimas, elas são invisíveis aos olhos, até daqueles que frequentam a casa espírita com certa frequência, José. Né? Por quê? Porque o trabalho deles está sendo feito lá no campo, né? Você chega, às vezes, no centro espírita e você vê a pessoa entrando, indo para uma reunião, e você não imagina o trabalho que aquela pessoa tem ali por trás, né? O que ela realiza nos bastidores. Né? Uma outra situação, para não ficar só na questão do meio espírita, né? Porque nós, graças a Deus, temos bom relacionamento e entrosamento com comunidades de outras religiões, um grupo espírita que se compôs para levar cobertores, levar um chocolate quente na época de inverno, né, para aquelas pessoas que ficam na chamada Cracolândia, e que, de certa maneira, assim, se formaram na boa vontade e não tinham experiência para fazer isso, e acabaram se unindo a um grupo evangélico, um pastor de uma pequena igreja evangélica aqui da cidade, de um dos bairros da cidade, e foram ali congregar com aqueles benfeitores para levar para as pessoas um socorro material e espiritual, né? Porque uma coisa que, assim, é sempre interessante, o irmão evangélico, ele não sai sem que ele faça uma oração por aqueles que estão ali sofrendo. Eu até oriento que nós, espíritas, tenhamos esse desprendimento. Né? Às vezes, nem no grupo espírita, o irmão que está frequentando a casa espírita consegue fazer uma oração, ele acha que tem que ser rebuscado, né? E o irmão evangélico, ele vai lá e tal, irmão, dá licença, eu vou fazer aqui uma oração para você, vou pedir em nome de Jesus, e ele faz aquilo. E esse grupo espírita se uniu e foram lá. Que hora que eles iam? Eles iam no horário das pessoas invisíveis, eles iam das 10h30, 11 horas da noite, até 1h da manhã. Né? É claro que existe toda uma consideração para isso, você não pode se expor também, né, às questões do risco, a violência urbana que tem, por isso a associação de grupos, né? Mas quem que sabe que essas pessoas estão lá, né? Quem que sabe? Poucos sabem que essas pessoas estão ali, de alguma maneira, auxiliando os demais. Então, Maurício, você consegue fazer isso no momento em que você tem o desprendimento do orgulho, da vaidade, né, que é o que faz com que a gente queira ser reconhecido pelos nossos atos. Né? Então, quando você se desprende disso, quando você trabalha em prol do outro sem o interesse pessoal, você consegue superar esses defeitos do ser humano de orgulho, de vaidade. Né? E vendo o outro lado, né, que nós estávamos falando aí desde o início desse parágrafo, né, aquele que só faz as coisas para ser reconhecido, para ser visto, esse está claudicando ainda nos erros, ainda está, né, repetindo erros ainda, ele está ainda fazendo experiências, passando por experiências que seguramente vão mostrar para ele que o caminho a ser seguido é um outro caminho. Então, nós vamos deixando. Por que é importante fazer esse trabalho, né, de voluntariado, onde você faz simplesmente pela necessidade de ajudar o outro sem nenhum interesse pessoal? Porque você sublima esses defeitos, essas deficiências que nós temos. Nós vamos superando, e isso faz parte da nossa evolução espiritual, né? Conseguir
enxergar o outro como um irmão que necessita de ajuda pela ajuda, e não porque eu vou ser reconhecido pelo que eu fiz, pelo que eu falei, pelo o quanto que eu fiz, a qualidade do que eu fiz. Nada disso tem importância na palavra de Jesus Cristo. Tem importância na palavra de Jesus Cristo é a mudança que eu faço dentro de mim, o quanto que eu me aproximo dele. Maravilha, José. E eu estava pensando agora, ouvindo suas palavras, né? E nós vamos ver nos 2 parágrafos seguintes, agora que já está terminando, será que é por isso que a gente encontra pessoas de mais idade nesse trabalho, nessa lida, né? E te explico por quê. Porque essas pessoas provavelmente já têm uma história de vida, a maioria não precisa provar mais nada para ninguém, né? E será que é por isso? Mas vamos ao parágrafo e a gente já vê essa questão aí, né? Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar ali admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. E aí, por que eu fiz o comentário para introduzir esses 2 parágrafos, né? As organizações da Terra, de maneira geral, parece que esperam e exigem que aquele que a elas dedica assuma posições onde ele vai adquirir admiração pela pujança, né? O respeito por ele atropelar todo mundo e tal. É tipo como seria a identificação, me perdoa até essa expressão estiver errada, mas a expressão do líder, do macho alfa, né? Aquele que vai à frente, aquele que atropela todo mundo sem necessariamente, né, ter uma ação benigna. E aí, então, parece que as pessoas, os mais jovens, precisam mais provar isso, até para conseguir espaço social, ou seja, as organizações, vistas de uma maneira muito grosseira, elas incentivariam isso. E aí a mudança dessas próprias organizações ou desse relacionamento social, ele tem que vir das pessoas mesmo, né? Aí talvez a importância da gente já ir trabalhando, não só a criança, que a gente fala na educação espírita infantil, mas o jovem que saiu de casa e foi fazer faculdade, que vai receber uma série de ensinamentos que muitas vezes compactuam com essa ideia aqui de atropelar todo mundo, e não é necessariamente, né, a dedicação aqui às questões evangélicas, né? É sempre importante a gente ter a ideia de que a perseguição, a provação, ela acontece constantemente, né? Ela acontece a todo momento. Pode acontecer num dado momento da nação, ou sei lá o que, a gente ser mais, de uma maneira mais enfática, né, ser perseguido, como nós vemos alguns países aí que a gente escuta, a Igreja Católica está sendo perseguida, estão fechando igrejas, né, na América Central, perseguindo padres, algumas vezes escutamos também em situações assim mais próximas, a intolerância religiosa, né, mas ela já vem acontecendo nos pequenos detalhes, né? Então, o que se espera de nós? Estejamos preparados, né? Porque o discípulo de Jesus sofrerá perseguições, né? José? Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo.
Eu Estamos venci nos muito. aproximando aí já do final, né, Maurício? Nosso tempo está se esgotando. Mas ótima lição hoje, excelente. Fantástico, muito boa. Fantástico. José faz a prece, então, de encerramento. Eu já me despeço aqui dos nossos irmãos, desejando uma boa noite a todos, um bom resto de semana, que Jesus abençoe a todos. Assim seja. Então, nós, nesse momento, meus caros amigos, nós vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus Pai por mais uma oportunidade de estarmos aqui e podermos refletir e orar sobre a palavra de Jesus Cristo, os seus ensinamentos e tudo o que de bom e de belo ele nos trouxe. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.